Meus irmãos, nós vamos abrir para perguntas, mas isso é verdade, eu nem conto que há tanta coisa, mas me chegam mensagens de milagres que o Eterno tem realizado nas nossas lives. E eu creio que o milagre pode estar aberto para a tua vida também. Você recebendo, me manda por e-mail, né? O e-mail do nosso site, manda ali um e-mail, né? Eu não tenho como ficar lendo, que é muita coisa, mas são milagres tremendos, profundos, e eu creio que o próximo abençoado serei eu, serei você. Chegou a nossa vez, Rayon Razê, neste dia, no dia que se chama hoje, ok? Então, você vai receber a tua brachá, a tua bênção. Vamos abrir aqui agora para algumas perguntas. Pergunta Nazareno Florencio Paula. Tzadok, o senhor poderia fazer comentários sobre as ofertas de Caim e Abel, visto que as escrituras sagradas dizem que Abel ofertou as primícias a Hashem? Vejam só. Eu até já fiz um estudo sobre isso uma vez, sobre uma série, mas o que eu expliquei e resumindo é o seguinte. Caim e Abel, alguns dizem, um ofereceu os frutos da terra, outro ofereceu animais, o animal é melhor do que os frutos da terra. Não tem nada a ver. Se o fruto da terra é inferior, não tem nada a ver o que você está ofertando. Hazal, os nossos sábios de abençoada memória, eles explicam o seguinte, que qual é a diferença das duas ofertas? A diferença está naquilo que estava no coração dos dois irmãos. A oferta de Caim, ela foi ruim, não pelo que ele entregou, mas porque o seu coração estava corrompido. E por que a oferta de Abel, ela foi aceita? Não pelo que ele ofereceu, mas sim porque o seu coração era puro para entregar o seu melhor ao Eterno. E é por isso que eu citei hoje a obra Iturei Torá, falando que o mérito de Bicurim tem a ver com a alegria de ofertar ao Eterno. Citei também o grande Malbim, dizendo que a boa vontade de oferecer o seu melhor é isso que gera o quê? É isso que gera o mérito. Então, a questão é que a oferta de Hevel, de Abel, ele tinha uma boa vontade, um coração puro, ele tinha kavaná para entregar aquilo e ele entregou com alegria, diferentemente do seu irmão. E isso nos ensina uma belíssima lição de cunho espiritual, que não adianta nos nossos atos, os nossos atos não adiantam nada se eles não estiverem atrelados ao interior do nosso coração. Eu conheço pessoas que dizem que cumprem a Torá e você olhando formalmente, elas cumprem a Torá. Formalmente, elas estudam a Torá, elas têm vida de oração, elas fazem tzedaká, elas têm um profundo conhecimento das Escrituras, mas o coração dessas pessoas está corrompido, tal como o coração de Caim. E aí o Eterno não vai aceitar, ok? Então, nós temos que entender que há uma diferença. Os rabinos racídicos explicam isso, que a diferença da primícia de Caim para Abel não foi o que eles ofertaram, mas era aquilo que estava dentro do coração de cada um, ok? Uma outra pergunta. Marcos Dias Queiroz. Não existe mais sacrifício de sangue. Logo não existe nem templo e nem sacerdote. Logo não existe nem dízimos, nem oferta e nem primícias. Se existe, onde vamos entregar se não tem mais templo? Olha,
Há 2 semanas atrás, ou 3, salvo engano, eu já fiz um shiur só sobre os dízimos, só sobre isso. Então eu expliquei tudo isso, foi gravado em uma live e nós vamos em breve postarmos também no YouTube. Mas isso é um tema de uma live, então vale a pena você voltar no nosso canal e assistir completamente o nosso estudo sobre dízimo, que eu expliquei com detalhes, né? O estudo demorou mais ou menos umas 2 horas só sobre isso, depois houve perguntas, então tá tudo ali explicadinho, vale a pena você assistir, ok? Helena, mas quem não tem terra, aliás, poucos trabalham em plantações. Vejam, na época de Bicurim, na época que havia templo, porque hoje não havia mais, quase toda a sociedade era agrícola, mais de 90%. Essa mitzvah, hoje eu citei o rabino Jeffrey Teige, um grande especialista nessa área, ele fala que essa mitzvah era apenas para o agricultor, tal como nós estudamos no dízimo. Aí se alguém era, por exemplo, um médico, obviamente ele não poderia entregar as primícias, por quê? Porque ele não trabalhava na terra. Se alguém fosse um sofer, um escriba, ele escrevesse o Sefer Torá, ele não entregava primícias. Essa mitzvah não é uma mitzvah para qualquer pessoa. Essa mitzvah era uma mitzvah ligada ao agricultor, que era mais de 90% da população, porque era uma sociedade agrícola. Agora, o princípio espiritual que nós estudamos aqui, isso vale para todos. Ou seja, de nós entregarmos o nosso melhor, de nós termos gratidão, de nós termos humildade, de nós reconhecermos o eterno em todas as coisas, ok? Então o princípio é para todos. Agora, a oferta do bem material, dos frutos, era só dirigida ao agricultor. Jefferson Santos. Na inauguração do sacerdócio, Moshe lavou os pés de Aharon e seus filhos. Israel foi primícias das nações. A tribo de Levi, Aharon e seus filhos são primícias. O Mashiach lavou os pés dos seus discípulos. Esses discípulos que Yeshua lavou são primícias? Resumindo a pergunta dele, né? Os discípulos que Yeshua lavou os pés são primícias? Na verdade, conforme eu citei, Romanos 8, 23, todos nós somos primícias do Espírito. Todos nós quem? Né? Todos nós que somos verdadeiros discípulos. Eu estou dizendo assim, todos nós, talvez até entre aspas, por quê? Porque há muita gente que se diz discípulo e não é. Muita gente se apresenta como uma coisa, mas ele é um falso, porque nós sabemos que o joio está no meio do trigo. Agora, todos os verdadeiros discípulos são considerados primícias. Os primeiros, né, os Shelihim, Rishonim, os primeiros emissários de Yeshua, os 12 que andaram com ele, depois Yehudá Judas o traiu, mas aqueles primeiros, eles realmente foram as primícias do ministério de Yeshua. Mas, tal como nós vimos com o Rabino Nachman, que as primícias elas se renovam, depois existiram outras e outras gerações de primícias. Por isso que Romanos 8, 23 fala que nós também somos primícias. Então, os primeiros emissários, os Shelihim, eles eram primícias, mas nas gerações subsequentes existiram outras primícias. E hoje nós também devemos ser primícias. Algo que eu costumo até falar. Todo mundo lê o livro de Atos, falava, nossa, Shaul, Paulo fazia tantos milagres, Keifá, Pedro. Nós lemos todos aqueles milagres e ficamos maravilhados. Aí a pessoa sonha, eu queria ter vivido no 1º século para andar com Keifá, com Pedro, com Shaul, com Paulo, com Yohanan, com João. Mas eu costumo falar o seguinte, o Eterno não pode mais usar esses homens, porque eles morreram. Quem o Eterno, eles eram primícias, mas essas primícias já passaram. Quem o Eterno usa hoje, quem o Eterno quer usar hoje, somos nós. Então nós somos Bicurim, nós somos as primícias da nossa geração. Então nós temos que ser usados por o Eterno.
pelo Eterno, mas para o Eterno nos usar, nós precisamos deixar que ele nos use. E o grande problema é que o ego, a vaidade, o estrelismo, tudo isso impede que o Eterno use a pessoa. O pecado grande, pecados que não foram retificados, tudo isso impede que o Eterno use as pessoas. Então, repetindo, eles foram as primícias daquela época? Sim, mas as primícias se renovam, tal como os frutos da terra se renovavam a cada ano, nós, discípulos, somos renovados a cada geração. O Eterno quer usar você, mas para isso você tem que se entregar como um sacrifício vivo. Para isso, o Eterno para isso você tem que entregar o seu melhor ao Eterno. E o que tem dificultado o movimento de Techuvá é o seguinte: as pessoas não entregam o seu melhor. Nós vimos hoje, todo mundo quer entregar o seu resto. E aí, se entregou o resto, o Eterno não vai usar, porque o Eterno não aceita resto, ele não aceita sobras, ok? Mas que nós temos o dever de sermos as primícias do Espírito de nossa geração. Próxima pergunta. Sadoc, o voto de Jefté de Juízes, capítulo 11, verso 31, ele cumpriu literalmente e tal. Isso eu já expliquei em uma dessas perguntas aí. Todo Shabat eu faço esse espaço de perguntas, isso eu já respondi. E tudo isso depois eu tenho colocado no YouTube. O nome é Perguntas, Dúvidas e Quejandos. Parte 1, parte 2, parte 3... eu tenho postado e na descrição do vídeo eu coloco toda a lista de perguntas, até para você saber o que eu estou abordando. Então, em um dos vídeos, eu nem sei se sobre essa pergunta se já foi para o YouTube ou não, mas eu já respondi isso, ok? É uma série chamada Perguntas, Dúvidas e Quejandos que eu estou lançando toda semana. E se essa pergunta não foi, mas já foi gravada, eu já expliquei isso. Então vale a pena você conferir lá, ok? Wagner. Nas perguntas eu gostaria de saber o que o Sadoc fala sobre a passagem que o Mashiach fala para o ladrão da cruz. Na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou na verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Vejam, tanto em hebraico quanto no aramaico não existe vírgula, né? Pelo que me parece aí, o quê? Pelo que me parece aqui da tua pergunta que eu li, é uma questão de vírgula. Tanto no hebraico quanto no aramaico não existe vírgula. Então, na verdade, assim, qual é a outras pessoas que já me perguntaram, qual é a tradução melhor, com vírgula ou sem a vírgula? Não existe vírgula. Agora, o que Yeshua quis falar de fato com aquela pessoa, que aquela pessoa estaria com ele hoje no Gan Eden. Como hoje no Gan Eden? Porque o lugar de todos os mortos que são tzadikim é o Gan Eden. Então todos os tzadikim, os justos que morrem, eles vão para o Gan Eden, que em hebraico Gan Eden em hebraico, que em português as pessoas chamam geralmente de paraíso. Até nessas séries que eu tenho feito de perguntas e respostas, alguém já fez uma pergunta assim: o que acontece com os justos e com os ímpios quando eles morrem? Para onde eles vão? O que acontece? Né? E daí eu expliquei o que acontece com os justos, o que acontece com os ímpios, e daí eu até expliquei isso com mais detalhes. Mas aí o que Yeshua quis dizer é que aquele homem recebeu o perdão do Eterno, e aí ele iria para o Gan Eden, que é o lugar dos tzadikim, dos justos. Se você quiser saber sobre essa questão de vida após a morte, é só você verificar essa série Perguntas, Dúvidas e Quejandos.
a parte 1, a parte 2, a parte 3 e toda semana eu estou lançando e repito, na descrição do vídeo eu coloco o rol de perguntas para você detectar se a sua pergunta é abordada naquele vídeo, ok? E ali eu expliquei exatamente sobre o destino dos justos, que é o caso do ladrão da cruz. João 1,1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Me disseram que esta passagem prova a trindade, porque o texto diz que o verbo estava com Deus, o Pai tinha a natureza de Deus. Isso prova que são duas pessoas distintas. Qual seria a sua opinião? Queria saber sua opinião sobre o argumento trinitariano, tal. Veja, no livro que eu escrevi, Judaísmo Nazareno, um livro com mais de 600 páginas, eu dediquei o capítulo 9 só sobre a questão da divindade de Yeshua e dediquei 100 páginas sobre esse tema. Então o livro tem um total de 600, eu dediquei só 100 páginas sobre essas questões e lá eu abordo também essa questão da trindade e eu exponho o meu entendimento. Então isso é um tema que eu também não gostaria de responder aqui, por quê? Porque se eu responder, para eu responder a tua pergunta, eu vou ter que responder o conteúdo de 100 páginas. Isso vai demorar horas e horas e horas. Já que existe o livro, vale a pena a pessoa pegar o livro e dar uma lida. E ali, dentro desse capítulo, também eu explico tudo sobre a questão da trindade. E ali tem uma explicação sobre a origem, sobre as correntes, sobre todos os detalhes. Então vale a pena dar uma lida, ok? Então, até porque é muito grande, né? Essas perguntas e respostas eu gosto de responder coisas assim rápidas, de 2, 3, 4 minutos, ok? Mas a pergunta foi boa, tá bom? A pergunta foi boa, tão boa que eu tive que escrever 100 páginas para responder. Então vale a pena ler. A pergunta é boa e é importantíssima. A pergunta é um tema que tem que ser estudado. Vale a pena estudar esse tema com profundidade, não é? Eu não estou respondendo, não é porque não é importante, não. Pelo contrário, é tão importante que tem que ler essas 100 páginas, ler, meditar, refletir, ok? Jonathan Chaves. É possível que a terra que o Eterno dará ao povo seja também como representação do coração? Nos escritos nazarenos, Yeshua diz na parábola do semeador, o coração ser comparado. Não. A terra que o Eterno prometeu a Abraão, Isaque e Jacó é uma terra física. Eretz Israel, a terra de Israel. E a terra para a qual nós vamos na era messiânica é a terra física, ok? A parábola, né, do semeador, que o nosso coração é uma terra, isso é uma metáfora, ok? Isso é uma metáfora para explicar que o nosso coração é como um solo para receber a semente, que é a palavra, que é a Torá. Agora, a terra que o Eterno jurou dar aos nossos pais, que é a terra de Israel na era messiânica, é uma terra no plano físico, ok? Carlinhos da Hora. Quais influências as escrituras sofreram com as culturas pagãs, como, por exemplo, os persas, babilônicos e helenismo? Vejam, quais as influências as escrituras sofreram? Vejam, se alguém crê, como eu creio, que as escrituras que chegaram até nós pela providência de Hashem, elas são divinamente inspiradas, então as escrituras que nos chegaram, na verdade, elas não têm uma influência pagã nenhuma, porque se elas são inspiradas pelo Eterno, na verdade, o Eterno revelou a pureza da sua verdade nas Escrituras. Ou seja, a Bíblia que eu tenho, que eu leio, os textos, aquilo ali chegou para mim, não só eu penso isso, os rabinos dizem isso também, que o texto hebraico chegou até nós, do Tanar, e eu creio que a Brit Hadashah foi escrita em aramaico, tudo isso nos chegou pela providência divina, então tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não tem paganismo nenhum nas escrituras. Uma outra coisa é a seguinte, às vezes as escrituras relatam costumes de povos.
As escrituras relatam sacrifícios aos deuses. Então aquilo ali é um relato de algo, mas não significa que aquilo ali está certo. Por exemplo, às vezes as escrituras relatam as pessoas fazendo sacrifícios a Moler, né? Em português é Moloque. Então está relatando um hábito pagão. Não significa que está certo. Ou seja, as escrituras elas relatam o paganismo, não é? Um dia desses alguém falou assim: ah, no livro de Macabeus tem lá uma oração aos mortos. Aí eu falei: ora, tem oração aos mortos não significa que aquilo ali é algo correto, entendeu? Ou seja, tem oração aos mortos não significa que aquilo ali está certo. Ou seja, as escrituras relatam muitas coisas, mas não significa que tudo que está relatado é correto. Então, existe influência da cultura pagã nas escrituras? Existe, no sentido de que as escrituras relatam coisas pagãs. Mas isso não significa que as escrituras em si, elas são pagãs. Entenderam? Então há uma diferença, ok? As escrituras relatam, mas elas, em sua essência, não são pagãs, ok? Carlos Sena. O milênio é literal? Quando vai acontecer o julgamento final? Quando vai acontecer isso? Também isso já foi respondido em uma outra live ao vivo. Está nessa série Perguntas, Dúvidas e Quejandos, parte 1, parte 2, parte 3... Está no YouTube e o que não tá eu vou colocar lá, mas já me perguntaram sobre o milênio, eu já respondi isso. Só para vocês entenderem, meus irmãos, hoje eu não tô respondendo muita coisa, só para vocês entenderem o seguinte, eu só tô dando preferência às perguntas que são novas, porque existem perguntas que toda semana me fazem as mesmas perguntas, aí vai ficar repetitivo, vai ficar até chato para quem tá na live. Então, assim, eu só tô respondendo o que é material novo, ok? Jimmy. Pela halakha judaica, só é judeu quem nasce de mulher. Porém, vejo que muitos estão falando que isso vem do pai. Também usam como base a Torá. Qual é a sua opinião? Vejam só. Vejam só. Não vou citar o nome, mas até um líder messiânico, um dia desses, que até escreveu um livro, chegou assim: é uma besteira falar que a genealogia é dada pela mãe. Isso é invenção do judaísmo rabínico. Isso é um absurdo. As genealogias da Bíblia sempre têm o nome do pai. Isso é um absurdo. Os rabinos estão falando besteira, né? Um sujeito falou isso. O sujeito até tem um livro, né? Ora, na verdade, esse sujeito que... Aí ele criticou todos os rabinos e ele criticou a halakha judaica. Na verdade, ele que não sabe nada, com todo respeito. Os sábios de Israel que estão certos. E eu estou com os sábios. Então eu estou bem acompanhado. Ok? Vejam só. Há aquela passagem no Tanar, que os israelitas se juntaram com mulheres estrangeiras depois do cativeiro babilônico. Eles voltam, lembram? No contexto do livro de Esdras e Neemias, aquele contexto do retorno, os israelitas se juntam com mulheres pagãs e nascem filhos. O que o Eterno fala? Se separem dessas mulheres e despachem as mulheres juntos com os filhos. Por que o Eterno fala isso? Porque aqueles garotos, os meninos, não eram considerados israelitas. Por que eles não são considerados israelitas? Porque eles foram filhos de mulheres o quê? Pagãs. Então vejam, um israelita homem se uniu com uma pagã. Eles geraram filhos. O Eterno fala que aquele filho não é judeu. Por quê? Porque ele veio de um ventre de uma pagã. Então o próprio Eterno fala que quem define a genealogia, quem define se alguém é judeu ou não é a mulher. Isso os nossos sábios ensinam.
Isso, o rabino Lawrence Schiffman, um PhD, grande erudito em manuscritos do Mar Morto, também fala que isso é uma halahá bem antiga. Então a questão é, quem diz se alguém é judeu ou não é quem? Judeu é quem nasce de ventre materno. Ah, Tzadok, mas as genealogias na Bíblia sempre são paternas. Isso que a galera não entende. A mãe define se o sujeito é judeu ou não, israelita ou não. E o pai define a tribo. Entenderam, né? A mãe define se o sujeito é israelita ou não. E o pai define a tribo daquela criança. Então, repito, quem é judeu? Judeu é quem nasce de uma mulher judia, de ventre judeu. Ah, e ele nasceu daquela mãe judia. Ele é de qual tribo? Aí quem define é o pai, ok? Define quem é o pai, ok? Então a questão é essa. Aí alguém me pergunta, mas se o pai for pagão? Se o pai for pagão, que está até na Brit Hadashah esse exemplo, Timóteo, que foi circuncidado, a mãe dele era judia, o pai dele era grego. Mas a Brit Hadashah diz o quê? Vejam, o pai era grego e a mãe era judia. O que diz a Brit Hadashah? A Brit Hadashah diz que ele era judeu. Mesmo o pai dele sendo grego, ele era judeu por quê? Porque ele nasceu de uma mãe o quê? Judia. Então a questão é a seguinte. Pela a própria Brit Hadashah endossa a halahá judaica que judeu é quem nasce de uma mãe judia. Tanto é que a Brit Hadashah fala que Timóteo era judeu, a mãe era judia e o pai era grego. E alguém me pergunta, mas se é o pai que define a tribo e o pai é grego, que tribo ele era? Aí você vai ter que ver pela mãe. Aí você vai aplicar a genealogia materna. Então, repito, a halahá judaica está correta. Ah, mas o Rosh Tal escreveu um livro, fez um vídeo esculachando essa halahá. Repito, esse sujeito não sabe nada de judaísmo, com todo respeito. Eu acho muito engraçado que no Brasil, aqui no Brasil, existem algumas pessoas que o que elas fazem? Elas chegam, estavam na igreja evangélica, fazem techuvá, aí bota kippá, deixa a barba crescer, fala, meu nome é Rabino tal. Esse camarada que falou besteira, ele se identifica como rabino. Rabino tal, lá do Nordeste. O sujeito não é rabino, mas ele se identifica como rabino. Ah, eu sou rabino tal. Aí o sujeito desmerece todos os sábios de Israel, fala que todos são burros e ele é o suprassumo. Gente, isso é uma falta de vaidade. A Shem não usa soberbos. Desculpa, falta de humildade. Isso é falta de humildade e isso é vaidade. Isso é falta de humildade e isso é vaidade. Então ele, não, todo mundo tá errado. Repito, gente, um sujeito desse, sabe, escreveu um livro que só fala besteira. Então, misericórdia, Shem, rahem, ok? Eu falo isso que é triste. Repito, para alguém, eu já discordei de sábios? Sim. Mas sempre para discordar de um sábio, eu faço algo judaico. Eu uso o ensinamento de outro sábio. Ok? Nunca vocês verão eu falando assim, deu na minha cabeça isso. Vocês veem que meu shiur é só citações. Quantas citações rabínicas eu fiz hoje? Sempre para provar qualquer coisa, até provar que Yeshua é o Mashiach, eu uso o Talmud, eu uso o Midrash, eu uso o Zohar, eu cito várias fontes rabínicas, eu nunca cito nada da minha própria cabeça. E o problema do evangélico que se veste de judeu e que se declara rabino, qual o problema desses evangélicos? Com todo respeito, mas o problema desse tipo de pessoa é que o sujeito ele tira interpretações da própria cabeça e ele quer doutrinar. E é por isso que tem tanta heresia no mundo. Por quê? Porque se cada um inventar um negócio da sua própria cabeça, aí vai ficar
difícil, ok? Próxima pergunta. O que devemos fazer em relação a essa confusão no movimento messiânico aqui no Brasil? Como messiânicos arianistas, etc. O que você acha sobre isso? Misael, essa é a pergunta mais profunda de hoje e talvez de todos os tempos. Então você me fez a pergunta mais profunda. Essa eu vou querer responder. Por quê? Essa pergunta é muito profunda, é uma pergunta assim que me toca muito. Por quê? A questão é a seguinte. Eu vou ser entrevistado segunda-feira agora em um canal, acho que é só Tanar o nome, e vão me perguntar essas coisas também. Eu creio que devem me perguntar. A questão é a seguinte. Yeshua era judeu, os seus discípulos eram judeus. Ao longo da trajetória do povo de Israel, muitos judeus reconheceram Yeshua, ok? Sempre houve judeus que criam em Yeshua. Eu escrevi um livro registrando historicamente tudo isso. Agora, qual é o problema? Aqui no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na década de 60, 70, nos Estados Unidos, começou a criar-se um grupo chamado judaísmo messiânico, que mais de 90% não eram de judeus. Não tem problema nenhum você não ser judeu, o problema não é esse. Mas eram pessoas que vieram de igrejas evangélicas. E o que eles criaram? Criaram o quê? Uma mistura de judaísmo com igreja evangélica, com testemunhas de Jeová. Você falou aí do arianismo. Os testemunhas de Jeová são arianos. Então eles misturaram judaísmo, pentecostalismo, igreja batista, testemunha de Jeová, misturaram tudo e criaram um movimento chamado messiânico nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, né, eles são a primeira potência, eles têm muito dinheiro. Esse movimento começou a crescer em tudo quanto é canto do mundo. Tudo quanto é canto do mundo. E ele chegou aqui no Brasil. Um movimento que, repito, não é um movimento judaico. É um movimento que é uma mistura de tudo. É uma mistura de igreja batista com testemunhas de Jeová, com adventistas. Tanto é que uma das congregações mais famosas aqui, eles são... Olha, eu não vou citar nomes, mas judaísmo messiânico e nazareno no Brasil. A mais famosa veio da Igreja Batista. A segunda mais famosa era adventista. A terceira mais famosa veio de testemunhas de Jeová, veio de cultos de troca de casais, de sexo aí, de sexo... O camarada tem sexo com várias mulheres ao mesmo tempo. E o camarada é um dos mais famosos, né? Todo mundo diz que o cara é sábio, mas eu conheço a história do sujeito. Então, no Brasil, misturaram tudo isso num liquidificador. Bateram tudo e deu o que o meu amigo vê hoje. É uma confusão, é uma apostasia total. É só heresia. E por isso que eu já falei em outro shiur, mas eu vou repetir hoje que essa pergunta é profunda. Quem tem que ser o seu mestre? A Mishnah fala, Aselecharav, faça para ti um mestre, Aselecharav, faça para ti um mestre, que é um conselho do Rabino Gamliel. Gamliel, que foi professor de Paulo, Shaul. Faça para ti um mestre. O que é isso? Você tem que orar ao Eterno, jejuar, buscar uma revelação de quem tem que ser o seu mestre. Quando o Eterno revelar quem é o seu mestre, aceite o conselho do Rabino Gamaliel. Se desfaça de todos os outros mestres. Você tem que ter um só. E o resto você não quer nem saber, tu não vai ler nada, tu vai abolir tudo. Isso está na Mishnah. Por quê? Porque o Brasil, qual o problema? O sujeito, segunda-feira, ele assiste o meu vídeo.
Terça-feira ele assiste o vídeo do ministério tal. Quarta-feira tal, quinta-feira tal, sexta-feira, né? Eu costumo dizer o seguinte: segunda-feira ele assiste judaísmo nazareno, terça-feira judaísmo messiânico, quarta-feira ele assiste o Rabad, quinta-feira Breslov, sexta-feira Rabino tal, tal, tal. É uma mistura de tudo. Pô, o camarada é uma mistura de tudo. E isso é extremamente prejudicial. Os sábios de Israel falam que isso vai levar você à heresia. O Rabino Nachman de Breslov falava direto isso. Se você tiver mais de um mestre, você vai afundar, afundar, afundar. Você nunca vai crescer. A Mishnah fala para tu escolher um. Acelerar um. Escolha para ti um mestre. Então, tem que ser eu? É claro que não. Pô, eu sou sincero, eu nunca falei venha pra mim, nunca. Vocês nunca vão me ver. O que eu sempre falo é jejue, ore, busque a presença do Eterno, seja firme. Quando o Eterno te revelar, esse é o teu mestre. Eu gostaria que você fosse fiel a ele, e se desfizesse de todos os outros. Eu recebo e-mails assim: Tzadok, eu sou da congregação tal e o meu líder ensina isso. O que você acha? Sabe o que eu respondo? Eu respondo: eu não acho nada. Porque se o fulano de tal é o teu mestre, eu não vou me manifestar em nada da tua vida. Ele é o teu mestre e você tem que falar com ele, pô. O meu pastor tá dizendo isso. O meu roxo, o meu rabino Tzadok me disse isso, você confirma? Ele falou, eu não confirmo nada. Ele é o teu líder, você deve respeito a ele. Agora, a questão é, se você escolheu um lobo vestido de ovelha, você vai para o abismo. Por isso que eu digo que você tem que escolher bem. É igual um casamento. É igual um casamento. Porque eu sou casado com a minha esposa, sou feliz, uma mulher maravilhosa, né? Um casamento dos sonhos. Por quê? Porque eu tive que ter orientação do Eterno para com quem eu vou me casar, poxa. Agora, se eu me casasse mal, eu ia estar pagando o preço até hoje. Então, mais importante do que um casamento é quem é o teu mestre, ok? Então, meu amigo, resumindo a tua pergunta, aqui está uma confusão danada. E agora eu quero te falar algo forte, meu amigo, que fez a pergunta. Sabe por que aqui está uma confusão danada no Brasil? Porque nós temos ovelhas sem pastor. Ninguém quer ser discipulado, ok? Eu vejo por mim, eu ensino presencialmente a pessoas que em tese são meus discípulos. Só que muitos fazem besteira sem falar comigo e depois eu descubro. Então, isso não é correto. Muita gente fala, Tzadok, você não me discipulou direito, eu não te discipulei direito, você fez um montão de besteira e depois da besteira feita você veio me falar. Então a questão é a seguinte, só existe mestre se houver discípulo, e o discípulo, ele tem que saber andar junto com o mestre. Agora, eu pergunto, para ser discipulado, a pessoa tem que ter humildade. E eu pergunto, quem quer ser humilde? Quem quer se despir da sua vaidade? Quem quer abdicar de tudo, tudo? Quem quer se abdicar de tudo para fazer a techuvá? Ninguém quer. Eu digo isso, eu convivo com pessoas que em tese eu discipulei, só que a pessoa não quer. Na hora de tomar uma decisão, a pessoa nem me consulta, a pessoa faz o que dá na cabeça, o Eterno me revelando que a pessoa ia se afundar. Repito, às vezes o Eterno me revela que a pessoa vai se afundar, aí a pessoa não me consulta, não quer nada, toma uma decisão, vai pro abismo, e aí eu não faço mais nada. Porque se você pulou no abismo por tua livre e espontânea vontade, já era, ok?
Nós estamos em obra na nossa Querrilá, estamos fazendo muitas coisas aí, está em reforma, estamos numa... Mas assim que acabar essa fase, que em breve vai acabar, nós vamos lançar um discipulamento virtual no Brasil inteiro. Gente pra caramba tá dizendo que quer, só que a verdade seja dita, muita gente, né, você de qualquer canto do Brasil vai poder ter contato, a gente vai ter comunhão, a Shem abençoando, eu posso ir aí até a tua cidade, se o Eterno abrir as portas. Agora, muita gente me manda e-mail. A questão é se você quer servir ao Eterno de verdade. Porque fogo de palha, estou sendo sincero, meus amigos, vou abrir meu coração. Fogo de palha tem aos montes. Muitos me procuram, mas os que mais me abraçaram foram os primeiros a me apunhalar pelas costas. As maiores punhaladas que eu levei nas costas não foram de macumbeiro, não foram de feiticeiros, foram de pessoas que se dizem discípulos de Yeshua. Esses são os primeiros a querer me apunhalar, tal como Yehudá Judas foi o primeiro a trair Yeshua, ok? Agora, o dia que o brasileiro botar na cabeça... Vamos fazer uma techuvá, conforme ensinou o Rabino Gamliel. Vamos ter uma direção, vamos ter ovelhas, vamos ter pastor, vamos buscar elevação espiritual, que é o meu sonho, uma elevação espiritual. O dia que a pessoa botar na cabeça que ela tem que se despir da vaidade, do orgulho e quiser andar comigo, eu nunca vou andar na tua frente, porque eu não sou melhor do que você. Eu nunca vou andar atrás de você, porque você não é melhor do que eu. Eu só quero andar com você, do lado, ombro a ombro, como soldados em uma trincheira, em que um protege o outro. Um guarda o outro, ombro a ombro, lado a lado. As pessoas que quiserem fazer parte dessa fronteira e estarem do meu lado, obviamente, nós vamos formar este exército. E aí eu creio que a techuvá no Brasil vai ter até uma mudança, porque isso vem do Eterno. Até os sábios de Israel explicam que só dá certo sendo feito desta maneira.